fala mais de 2.400 línguas e começou a ser escrita há mais de 3.000 anos. Você sabe de quem que eu tô falando? Vou te dar uma chance só, hein? Pensa aí. Eu tô falando da Bíblia. Hoje a gente está aqui para falar da Bíblia, porque hoje, dia 13 de dezembro, é comemorado o dia desse livro aqui, o livro que é o nosso guia de fé e prática, a Bíblia, a Palavra de Deus. Você sabe por que o nome da nossa escola dominical se chama Escola Bíblica Dominical? Porque é aqui que a gente aprende sobre a Palavra de Deus e os seus ensinamentos. É aqui que a gente está junto para estudar a Palavra do Senhor. A Bíblia é formada por 66 livros que foram escritos por 40 autores, mais ou menos, é o que eles estimam que a Bíblia tenha sido escrita. E ela não foi escrita de uma vez só, não foi como se fosse o nosso trabalho da escola, por exemplo, que a gente senta, faz o trabalho e entrega para a professora. Não! Esses livros todos que estão na Bíblia, que a gente pode olhar aqui, ó, quando a gente vê os livros da Bíblia todos, esses 66 livros foram escritos ao longo de muitos e muitos anos, mais de 1000 anos, pelo que os historiadores contam, dividem desde o início da escrita da Bíblia até o final. E esses 66 livros são divididos entre o Antigo e o Novo Testamento. E naquela época que a Bíblia foi escrita, não tinha computador para escrever, não tinha caneta para escrever, não era só tirar a tampa da caneta e começar a escrever a Bíblia. No princípio criou Deus, não foi assim que eles escreveram. Quando a Bíblia começou a ser escrita, ela era escrita em pergaminhos ou papiros, que era um material propício para escrever naquela época. Os papiros eram feitos de uma planta especial e o pergaminho era feito da pele dos animais, de cabras ou de ovelhas, que recebiam um tratamento especial para que pudesse servir como uma base para ser escrita, porque naquela época você não tinha um papel assim como a gente tem hoje, nem nenhum outro tipo de papel. Você tinha o papiro, feito à base de plantas, e também os pergaminhos. E no lugar da caneta, eles usavam penas de aves. Vocês já viram filme quando as pessoas vão escrever, filme antigo assim, que ele pega aquela pena e escreve? Eram assim que os livros, que os textos eram escritos nessa época. Não era tão fácil de chegar numa loja e comprar uma caneta ou comprar um lápis. Já pararam para pensar dessa época em que você não tinha como escrever além de uma pena? Isso realmente existiu. E a maior parte da Bíblia, eu diria que a Bíblia toda até, foi escrita dessa forma. E é claro que as pessoas que escreveram a Bíblia, os autores da Bíblia, que foram muitos, eles foram inspirados e capacitados por Deus. E como a gente sabe, a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, a Bíblia nos conta como que Deus criou o mundo e como ele cuidou do povo judeu ao longo dos anos. São 39 livros no Antigo Testamento. Lembra da musiquinha? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Aí vai até o final, eu não vou ficar cantando aqui para vocês não. E no Novo Testamento, a gente aprende sobre os caminhos de Jesus. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João contam sobre o período em que Jesus estava aqui na Terra, como ele nasceu, como ele viveu, os ensinamentos que ele deixou. E nos outros livros, como a gente já estudou muito esse ano, a gente aprende os ensinamentos posteriores à passagem de Jesus na Terra. A gente leu lá nas cartas de Paulo, no livro de Atos, como que os discípulos e como que o evangelho foi se espalhando pelo mundo depois que Jesus subiu aos céus porque ele ressuscitou e não estava mais aqui no plano terreno. Ao todo, o Novo Testamento tem 27 livros, que começam lá em Mateus e terminam no livro de Apocalipse, escrito por João. A Bíblia é um dos livros mais importantes do mundo e é considerado o mais vendido do mundo também. Estimativas mostram que são 5 bilhões de Bíblias no mundo todo. É muita Bíblia, não é mesmo? E por que existe tanta Bíblia no mundo? Porque o Evangelho precisa ser pregado. As histórias da Bíblia e a história do amor de Jesus precisam ser contadas para o mundo todo. Por isso que existem tantas Bíblias no mundo, para espalhar a palavra do amor de Jesus e do amor de Deus por nós. E ela não existe só desse tamanho, desse formato que a gente conhece. Como eu falei no início do vídeo, a Bíblia já foi traduzida para mais de 2.000 línguas. São mais ou menos 2.400 e muitas línguas que já tem a tradução da Bíblia. E ela tem vários formatos e tamanhos. Ela pode ser assim,
ela pode ser assim, ela pode ser maior ou menor, ela pode ter desenho, ela pode não ter desenho, ou ela pode ser até em outra língua, como essa daqui que eu tenho em alemão. Esse livro aqui é o livro que tem a resposta para todas as perguntas que a gente tiver. Não perguntas óbvias, mas perguntas do que fazer com a nossa vida. Então, se a gente estiver ansioso, se a gente estiver preocupado, até se a gente estiver feliz, aqui a gente vai encontrar tudo o que a gente precisa, porque é por meio desse livro que é uma das formas que Deus tem para falar com a gente, pela leitura da Bíblia. E antes de vocês fazerem as lições de hoje, eu queria ler um versículo com vocês. Vamos ler em Isaías 40, no versículo 8. Abre aí. Isaías 40, versículo 8. Isaías que fica no Antigo Testamento. Vamos ler. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Vamos ler de novo? Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. O que a Bíblia quer dizer com isso? Seca-se a erva é que tudo passa, tudo na vida passa, até a uva passa. Tudo na vida passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E veja só, ela já está aí há mais de 2000 anos. Então é isso a mensagem de hoje que a gente tem na nossa escola de hoje, para a gente agradecer pela nossa Bíblia, não só pela nossa, mas por todas as Bíblias do mundo, que é por meio delas que a palavra de Deus é espalhada por todos esses continentes, e também onde a gente busca alento nas horas de aflição, nas horas de alegria, nas horas de tristeza, nas horas de felicidade. Aqui. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia que a gente celebra o dia da Bíblia, Deus, e a gente te agradece porque a gente tem a possibilidade de ter acesso à Tua Palavra, Pai, de forma livre e assim e todos os momentos que a gente quiser, Deus. Obrigado porque o Senhor fala conosco através dela e o Senhor nos usa também para falar dela para as outras pessoas. Obrigado por este domingo, obrigado pela Tua igreja. E nós choramos mais uma vez para que o Senhor continue a cuidar da nossa saúde, das nossas famílias, dos nossos amigos e que logo, logo a gente possa estar junto de novo na Tua casa. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Feliz dia da Bíblia. Façam a lição, viu? E ó, não se esqueçam de ler esse livrinho aqui, que é o livrinho de capa preta, ou não, ele pode ser colorido, como eu falei, né? Pode ser de várias formas, mas a minha é com essa capa preta. Não se esqueçam de lê-la, porque é muito importante pra gente e pra gente ter um relacionamento constante e frequente com o nosso Deus. Um beijo, pessoal!